Entendi. André, agora é o seguinte, você aceitou a paciente para colocar o balão. Tem algum exame pré-operatório que você... Pré-operatório não, desculpa. Pré-implante desse balão que você acha necessário ela fazer, em termos hematológicos ou Ah, em termos da parte cardiológica ou não? E como que depois, a primeira semana desse paciente com relação às medicações que você vai oferecer e sobre a dieta dela com a nutricionista? Como que vai ser esses primeiros 15 dias, vamos dizer assim, de tá. adaptação, né? É, tá. Vamos por partes, então. Você pede alguma coisa Ah, antes? Sim, os exames laboratoriais, habitualmente eu peço exames laboratoriais do paciente, até para a gente poder fazer um controle e um acompanhamento. Habitualmente esse paciente já chega com muitos exames, certo? Mas eu preciso ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada, por quê? Para poder fazer um acompanhamento, às vezes eu doso uma insulina, por quê? Porque a gente tem que ver a resistência da insulina que ele está tendo, ver que se tem um padrão de melhora. O coagulograma para mim é fundamental, até porque eu poder ter os riscos do próprio corpo estranho que eu estou implantando, ele tem um risco de formar uma úlcera. É raro, mas ele tem. Então eu preciso saber se a coagulação desse paciente está adequada. Tá? Avaliações cardiológicas só em casos determinados, quando o paciente tem algum histórico de doença cardiológica, aí a gente investiga um pouco mais. Mas perfil lipídico é uma coisa que a gente pede com frequência também para poder acompanhar. Até isso a gente ter em termos de resultado, de objetivo. O paciente que já tem um histórico de esteatose hepática, um ultrassom para poder avaliar isso daí. Uma das coisas que mais perde quando você põe um balão, a primeira movimentação de gordura que você tem é a gordura hepática. Por isso o balão tem tido bons resultados nas esteatoses, né? Então você mobiliza primeiro isso daí, você consegue ter um bom parâmetro com isso. Tá? A segunda parte... A segunda parte seria, vou colocar o balão. Então, coloquei. Como vai ser? Que medicamento você vai usar para esse paciente? E Os qual vai ser a primeiros dieta dessa dias... primeira semana desse paciente? Tá. Os Eu sei que primeiros a dias do balão são nutricionista os vai dias. acompanhar para você também, né? Mas vamos Sim. lá. Os primeiros dias são os dias mais difíceis. Primeiro e segundo dia, como diz, é o período da tempestade. Tá? É onde o paciente tem mais náusea, onde o paciente tem mais vômito, onde o paciente tem dor. Então, é assim, a grande orientação que a gente faz, ele já sai da clínica bem medicado. A gente trabalha com medicações, a gente usa antieméticos, remédios para diminuir a náusea e o vômito, como se fosse uma quimioterapia. Tá? A gente suplementa e associa medicações para ganhar a maior potência possível em relação a isso. Eu oriento que o paciente caminhe muito nos primeiros dias. Quanto mais ele caminha, quanto menos ele fica deitado, melhor é a adaptação do organismo dele ao balão. Tá? Ele tem menos náusea, ele tem menos vômito, porque a acomodação do balão é melhor. Tá? Mas ele fica em casa com o inibidor de bomba, os omeprazóis da vida, tá? Ele fica em casa com antieméticos potentes, com vários vários nomes, Ondansetrona é o mais comum, né? Associado ou a algum outro, tá? A gente faz sempre uma associação, e analgésicos, tá? Consegue passar bem a grande maioria das vezes. Uma parcela aproximadamente dos 30% necessita de um apoio em 48 horas para uma hidratação. Por quê? Porque ele não consegue ingerir uma quantidade de líquidos. Nos primeiros 15 dias é praticamente só líquido. Tá? A gente às vezes leva até um pouco mais, até os 40 dias, tá? Mas os primeiros 15 dias é só líquido. Então ele pode desidratar nas primeiras 48 horas e às vezes eu preciso dar um suporte de uma hidratação venosa. O paciente já sai com o nosso contato, tudo, já sai com uma carta para orientação se ele precisar ir para um pronto atendimento e ser atendido mais rápido, até conseguir o contato e a gente conseguir conversar com o colega, ele tem uma carta de orientação em relação a isso. E a grande maioria vai super bem. 30% que acaba utilizando isso. A grande maioria não utiliza esse recurso. E a dieta nessa semana, como que vai ser?
dieta líquida, com 30 ml, os copinhos pequenininhos, de hora em hora, líquidos claros, na grande maioria das vezes é o que a gente utiliza pelas primeiras 48 horas. Depois do quinto dia, a gente pode ir liberando algum outro líquido com um pouco mais de consistência, mas vai aí os 15 dias só líquido. Entendi.